Meu ex-marido é meu amigo, só que a sociedade ainda não está pronta para essa discussão. Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Izzy Aires e hoje nós vamos falar sobre ex-casais, divórcio, casamento, sonhos desfeitos e pessoas que conseguem, mesmo com tudo isso, levar uma nova relação, criar uma nova relação de harmonia, de amizade após o divórcio. Vem comigo, vamos lá? Bom, eu sou divorciada há um pouco mais de 4 anos, né? E nesses 4 anos, eu e meu ex-marido construímos uma nova relação, né? Foi uma relação que ela foi construída aos poucos, assim como foi a nossa relação quando nós nos conhecemos, até nós nos casarmos e depois nós chegarmos à conclusão de que o nosso casamento tinha chegado no seu ponto final. O que acontece? A sociedade ela aceita de uma maneira muito mais natural, muito mais normal, casais que brigam na justiça por causa da guarda dos seus filhos, casais que brigam na justiça por questão de bens, casais que brigam simplesmente porque brigam, casais que se odeiam, casais que o pai não pode ir na casa da mãe buscar essa criança porque a mãe não aceita a presença do pai, ou o pai não aceita a presença da mãe, então a criança é jogada como uma mercadoria para lá e para cá, e porque os adultos não conseguem se entender entre eles, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não tô aqui para julgar as pessoas que não conseguem ter uma relação harmoniosa com os seus ex-maridos, com os seus companheiros ou companheiras, não é essa a questão aqui. Eu sei que existem situações e situações e que existem alguns casos que realmente é inviável, é impossível que isso ocorra de maneira harmoniosa. O que eu quero colocar aqui é a não aceitação da sociedade quando existe essa relação harmoniosa. Por que a não aceitação? A sociedade, ela implica que tenha sempre um porquê. Eu já ouvi, gente, coisas do tipo assim: mas você se dá bem com seu ex-marido porque você ainda gosta dele. Mas vocês se dão bem porque nenhum de vocês dois ainda arrumou um namorado ou uma namorada séria depois que vocês se separaram. Mas será que não tem volta? Vocês são tão bonitos juntos. Eu vou orar pra Deus pra vocês voltarem. Essas são algumas das coisas que eu já ouvi no decorrer desses 4 anos, tá? Por quê? Porque a sociedade não aceita. O normal, o natural é que um ex-casal tenha o mínimo de convivência possível, o mínimo de amizade possível, porque qualquer coisa fora daquela regra de que acabou o casamento, só pode ter ódio, é a que perpetua. Então, assim, e quando eu digo que nós construímos uma relação, sim, nós construímos uma relação. Porque não adiantaria que só eu quisesse ter a relação que eu tenho com o meu ex-marido ou que só ele quisesse ter essa relação que nós temos. Precisou que os dois tivessem maturidade para lidar com a situação, que os dois entendessem que não éramos só nós dois que estávamos nos separando, que nós não estávamos deixando apenas de ser um casal, mas que nós tínhamos um fruto daquele sonho que nós tivemos lá atrás. E que essa criança ela não podia simplesmente ficar jogada para lá e para cá, simplesmente ser tratada como uma coisa, ou simplesmente que ela tivesse que escolher que ela vai amar mais o pai ou ela vai amar mais a mãe, e que ela tem que ouvir barbaridades do pai ou que ela tem que ouvir barbaridades da mãe, porque nós dois não conseguimos nos manter conectados, ainda que separados. Eu acho que a ideia principal da relação que eu tenho com meu ex-marido é essa, né? Nós já moramos nesses 4 anos e meio na mesma cidade, nós continuamos morando em Curitiba, depois que nós nos separamos. Depois nós moramos por um pouco mais de um ano
na mesma cidade novamente, porém em Maringá, que é onde eu moro hoje. Hoje eu moro em Maringá e ele mora em Curitiba. E mesmo com a proximidade ou mesmo com a distância, a relação dela com a família dela, e quem é a família dela? O pai e a mãe, né? E em sociedade com os avós e os tios, então a gente sempre busca ter essa proximidade. E as pessoas não entendem. Elas não entendem que eu sou capaz e eu consigo, numa boa, frequentar a casa dos pais do meu ex-marido e de toda a família dele, frequentar a casa dele, inclusive, que ele frequente a minha casa, que ele sente na minha mesa, sabe? Que ele jante comigo, que ele tome café da tarde conosco. A sociedade não entende a capacidade que nós temos de ir no shopping, levar a Caterine para passear e sentar na mesa de uma praça de alimentação e tomar um chopp juntos e conversar e dar risada, sabe? Sem que isso interfira em quem nós somos, em quem nós nos tornamos com o fim do nosso casamento e com o nosso divórcio. Nós tivemos que criar uma nova relação. Nós deixamos uma relação para trás de amor entre homem e mulher e nós criamos uma nova relação com o nosso divórcio, que foi uma relação fraterna, que foi uma relação de carinho, uma relação de família. E isso, gente, não significa que nós não tenhamos os nossos momentos de atrito, os nossos momentos de discussão, os nossos momentos em que a gente precisa ficar um tempo longe um do outro, porque às vezes a gente acaba sendo um pouco mais enérgico em algumas situações e a gente precisa dar aquela afastada para depois retomar de novo. E isso acontece em todo relacionamento. Qual família que não tem briga, que não tem discussão, que não tem... que um não fica magoado com o outro por algum tempo? Então, assim, nós somos uma família normal, como qualquer outra. E existe muito esse questionamento. Ah, mas e quando você arrumar uma outra pessoa? E quando ele arrumar uma outra pessoa? É óbvio que a gente só vai saber disso quando isso acontecer. Mas a gente tem muito certo, e a gente já conversou algumas vezes em relação a isso, que essa nova pessoa, ela é que vai entrar nessa relação que já existe. Então ela vai ter que ter tanta maturidade quanto nós tivemos e quanto nós temos para lidar com esse relacionamento que nós construímos nesses 4 anos, para entrar nessa família, porque nós somos uma família. Então, para entrar nessa família e dar continuidade a essa relação que nós temos e agregar, e ser realmente um agregado que agrega, né? Um agregado que vai fazer aumentar essa harmonia, que vai fazer aumentar essa felicidade, que vai fazer aumentar esse carinho que nós temos um pelo outro, esse cuidado. Eu jamais vou querer ver o meu ex-marido numa situação ruim, numa situação difícil, e eu não poder estender a mão para ele porque é uma pessoa que eu não suporto estar perto. E eu sei que dele também é dessa mesma maneira. Então, assim, a sociedade precisa começar a deixar de aceitar esse ódio entre o ex-casal para que tenha que, talvez, tomar partido. Às vezes eu entendo que a necessidade que a sociedade tem de ver essa questão de imperar esse ódio quando um casal deixa de ser casal é para que eu possa tomar partido. Não, eu tô do lado do ex-marido, eu tô do lado da ex-esposa. Não tem necessidade disso. Muito menos quando existem filhos no meio disso, né? Então, assim, nós somos muito certos em relação à decisão que nós tomamos lá atrás. Nós somos muito certos em relação à caminhada que nós temos dessa nova relação que nós criamos como ex-marido e como ex-mulher. E nós estamos muito certos de que nós fizemos a escolha certa, de continuar próximos, de continuar conectados, mesmo não continuando juntos, mesmo não continuando um casal como homem e mulher, mas continuando uma família que se apoia, uma família que se ajuda, uma família que se ampara. E eu sempre faço questão de dizer para minha filha, filha, eu e o papai somos a sua família.
E é conosco que você sempre vai poder contar quando você precisar. E de que forma eu poderia fazer isso se eu, em contrapartida, demonstrasse para ela o tempo todo o quanto eu odeio aquela pessoa que me ajudou a trazer o maior tesouro que eu tenho na minha vida pro mundo. Então, assim, sim, nós somos amigos, sim, nós nos gostamos, sim, nós nos respeitamos, e é uma situação, uma relação construída com o tempo. Todo divórcio, ele é difícil, o meu foi difícil, o meu foi doloroso, eu tive que lidar com frustrações, eu tive que lidar com mágoas, eu tive que lidar com medos, eu tive que lidar com tristeza, e ele, da parte dele, também teve que lidar com as mesmas coisas. Não, ninguém ficou imune a essa parte do divórcio, por mais que tenha sido uma coisa muito harmoniosa, sem brigas, sem discussão, a gente teve que lidar com várias situações, com dores que foram geradas em decorrência dessa separação, em decorrência desse divórcio. E assim, no dia que nós assinamos os papéis do divórcio, nós saímos do lugar lá onde nós havíamos ido fazer o nosso divórcio, e nós fomos pro shopping almoçar. Isso já era quase 3 horas da tarde. Você já almoçou? Não, então vamos almoçar? Vamos. Fomos pro shopping almoçar e nós tínhamos acabado de assinar os nossos papéis de divórcio. Então é nesse nível de comprometimento que nós vivemos. E eu, sinceramente, eu não gostaria de ser a exceção, eu gostaria de ser a regra. Eu gostaria que a minha história fosse a regra. E eu gostaria que a sociedade entendesse que não precisa haver ódio, que não precisa haver briga, que não precisa haver discussão, que as coisas elas podem terminar numa boa, elas podem encerrar numa boa. Na verdade, eu acho que são ciclos. Nós tivemos um ciclo onde nós namoramos, nós nos conhecemos, nós namoramos, noivamos, casamos, construímos a família que nós desejamos construir, e chegou em um momento em que nós tivemos que encerrar esse ciclo. Só que nós encerramos esse ciclo e demos início a um novo ciclo, porque nós temos uma pessoa que depende única e exclusivamente de nós, que é a nossa filha. E nós não podíamos desamparar a nossa filha para alimentar o nosso ego, para alimentar o nosso orgulho, para alimentar as nossas dores que talvez nós não saberíamos lidar. Então, o meu recado para vocês hoje é esse, de que existe vida após o divórcio, de que existe amor após o divórcio e que isso é sim possível. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o seu curtir se vocês gostaram dessa mensagem. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!